Hoje, o tema da live, nós vamos falar sobre descubra porque falar apenas do seu produto ou do seu serviço vai quebrar a sua empresa. Primeiro ponto, seu cliente, anota aí, seu cliente não quer comprar produto ou serviço com você. Ele quer resolver os seus problemas. Isso é muito importante. O seu cliente ele não quer comprar produto ou serviço. Ele quer resolver seus problemas. Por exemplo, tem cliente que quer um site bonito, mas ele precisa ele não precisa de um site bonito. Ele precisa de um site que seja capaz de gerar leads ou de gerar venda. O cliente não precisa, ele até fala, eu quero um site bonito, beleza, mas não é o site bonito que ele precisa. Ele precisa gerar venda ou gerar lead para poder gerar venda. Muitas das vezes, o cliente não sabe o que é o melhor para ele. Por exemplo, o Jefferson mandou ali, você não fala de venda de consórcio? Sim, Jefferson. Todo dia, em todas as lives. Vê se você entende. O cliente não quer comprar um consórcio. Ele não quer consórcio. Ele quer um carro novo, ou ele quer um imóvel novo, ou ele quer comprar um carro ou um imóvel sem pagar juros, ele quer fazer um planejamento de um carro, de um imóvel, de qualquer item que possa ser financiado através de um consórcio, ok? Saber, Jefferson, como funciona o seu consórcio, as regras, isso é uma obrigação sua. Sem saber essas coisas, você não consegue aumentar as vendas da sua empresa. Porém, aprender mais sobre o seu consórcio que você vende não vai fazer você vender mais. Ok? Então, olha só, gente, essa frase é fundamental. O seu cliente não quer comprar produto ou serviço. Ele quer resolver os problemas dele. Ele quer resolver... Vou melhorar essa frase. Não entendi. Os problemas dele. Ok? Então, anota essa frase aí. Seu cliente não quer comprar seu produto ou serviço. Ele quer resolver os problemas dele. E, vamos lá. Aí agora são algumas reflexões que eu quero que você tenha aí. Entendendo que o cliente não quer comprar produto ou serviço. Ele quer resolver os problemas dele. Aí eu faço uma pergunta. Você consegue provar que o problema do seu cliente é grave? Que os donos de pequenas empresas chegam para mim, mas Sérgio, eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu estou vendendo menos do que eu gostaria. Eu tenho um bom produto, tenho um bom serviço, sabe? O meu preço é justo, eu trabalho pra caramba. O cliente chega na minha frente, eu falo do meu produto, falo do serviço e falo do preço. Aí eu não entendo por que o cliente não compra. Aí eu falo, cara, você vende menos porque você está falando do seu produto. Você não tem que falar do seu produto nem do seu serviço. O Jefferson, outro Jefferson Dias Rodrigues, está perguntando no Instagram. Boa tarde, doutor Vendas. Trabalho com vídeos para envidraçamento de casa e acabamento. Você pode falar algo sobre? Sim. Da mesma forma, Jefferson, quando você estiver na frente do cliente, você não tem que falar do seu vidro e nem do acabamento. Aqui, olha aqui, ó. Faça perguntas. Vou até inverter aqui a ordem. Vamos fazer o seguinte, olha. O que você tem que fazer? Faça perguntas que estimulem o cliente a pensar nos impactos negativos que o problema dele gerou ou pode gerar na vida dele. O cliente não quer comprar produto, o cliente quer resolver os problemas dele. Aí você tem que saber qual problema o seu produto ou serviço resolve. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui, ó, frase. Não venda a furadeira. Venda o buraco que a furadeira fará.
ou venda o quadro pendurado na parede. O cliente não quer comprar uma furadeira. O cliente não quer. Ele quer fazer um buraco na parede. Enquanto você estiver vendendo o produto ou serviço, isso vale para todo mundo que está. Quer ver? Digite aqui agora, você que está aqui no Instagram, você no Facebook, você que está no YouTube, digite agora qual o seu. Você trabalha com o quê? Qual o seu segmento? Digite aí agora, todo mundo. Olha só, Cristiano trabalha com lanches. Vamos lá. Quando você tem que entender qual o problema que você resolve do seu cliente. O cliente está com fome, está com apetite, está com pressa. Raquel trabalha com fotografia feminina. Qual o problema do cliente? Quer ter fotos bonitas, ela não quer passar por uma situação sem registrar os momentos especiais. Ela não quer ficar sem memória no futuro. Ela não quer parecer feia, sem charme. Bianca Lima trabalha com seguro veicular. Qual o problema que ela resolve? O risco da pessoa perder o patrimônio. Fernando trabalha com vinhos. Qual o problema que o cliente tem? O cliente vive estressado, vive impaciente. Ele quer ter um momento que ele possa relaxar e degustar a vida. Rafael trabalha com comércio de laticínio, de queijo, mussarela. Qual o problema que ele resolve? Se ele vende para um lojista, ele resolve o problema de um produto que não tem giro, que fica encalhado. O queijo dele vai ter um bom giro. Ou se ele vende para o consumidor final, o problema que a pessoa tem é não ter como fazer um lanche gostoso, quer parar, quer degustar. Você não tem que vender o produto ou o serviço de vocês. Vocês têm que entender qual o problema. Primeiro, faça perguntas que estimule o cliente a pensar nos impactos negativos que o problema dele gerou ou que pode gerar. Não venda a furadeira, venda o buraco que a furadeira fará ou venda o quadro pendurado na parede. Não venda produto ou serviço, venda a solução do problema do cliente. Aí você tem que começar... Problema do cliente. Aí você tem que começar a pensar, por que seu cliente terá mais vantagens ao comprar com você e não com seu concorrente. Tem que responder por que seu cliente terá mais vantagens ao comprar com você e não com seu concorrente. Só que não valem respostas do tipo melhor qualidade, preço menor, mais atenção. Isso não vale, porque todo mundo fala que tem, mesmo quem não tem, fala que tem. Ok? Você tem que entender o seguinte, por que seu cliente terá mais vantagem ao comprar com você e não com seu concorrente? Se você não sabe explicar isso, você tem um problema muito sério. Não adianta falar melhor qualidade, preço menor, receber mais atenção, pois todos prometem isso, até quem não oferece isso. Ok? Não é Júnior. Vamos lá, Júnior digitou no YouTube ali. Eu trabalho com segurança, mas meu cliente acha que qualquer pessoa parada em pé na porta dele é a mesma coisa. Sabe por que o seu cliente acha, Júnior? É porque você não conseguiu mostrar para ele. Vamos lá. O cliente não tem responsabilidade de entender
toda a importância do nosso produto ou serviço. O cliente não tem essa responsabilidade. A responsabilidade de mostrar que o produto ou serviço é importante e necessário é de quem está vendendo. Ok? Se o cliente não acha, usando o termo, né, não acredita, é porque você não conseguiu fazê-lo entender. E outra frase, ó. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. Não basta você acreditar que fala o que é importante. Se o cliente não está comprando na quantidade que você gostaria, é porque você não está conseguindo gerar valor para ele perceber que está recebendo mais do que está pagando, ou não está conseguindo gerar valor, ou não está conseguindo eliminar as objeções de compra. Vou repetir o tema da live. Deixa eu só. Olha o tema da live. Descubra por que falar apenas do seu produto ou do seu serviço vai quebrar a sua empresa. Sempre que os empresários se inscrevem nos meus treinamentos e a gente começa, né, eles começam a assistir e participar dos meus treinamentos, geralmente o dono de uma pequena empresa, ele está vendendo menos do que ele gostaria, porque ele pensa que para vender muito ele tem que chegar na frente do cliente e falar do produto ou serviço. Tipo, eu vou explicar para você todas as vantagens. Mas o cliente, você está falando... Cara, eu canso muito de ver isso. O cliente, muitas vezes, quando eu vou numa loja, ou ligo para uma empresa qualquer, ou vou em uma empresa qualquer comprar alguma coisa, eu observo como eu sou atendido e como as outras pessoas são atendidas ao meu lado. Geralmente, cara, em 80% a 90% das vezes, eu vejo um cliente entrar. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Você tem um produto tal? Esse dia eu estava vendo aí um vídeo no YouTube, uma simulação de venda de carro. Chegou um cliente na loja, aí o vendedor ligou, boa tarde, ele, boa tarde. Por favor, eu gostaria de ver esse carro. Me fala sobre ele, posso dar uma olhada? Aí o vendedor já começou. Nossa, esse carro é lindo, esse carro vai ficar muito bem em você vai... Cara, começou a falar do produto, do carro, falou o preço, mas não perguntou nada ao cliente. Não perguntou ao cliente o que estava levando ele a procurar comprar um carro agora, que tipo de carro ele gostaria, que tipo de características ele busca em um carro. É um carro para família grande, pequena? É para trabalho? É para passeio? Que imagem você gostaria de passar ao estar no seu carro? Entendeu? Eu tenho um contato sempre. Eu fui com minha mulher esses dias, há um mês atrás, mais ou menos, comprar um protetor de colchão. Ela entrou na loja, ela perguntou, lá, tem protetor de colchão Queen? A vendedora, tem sim. Deu na mão da minha mulher perguntou o preço, ela falou o preço, R$170. Era um preço maior do que minha mulher estava acostumada a comprar. Minha mulher olhou para ela, a vendedora não falou mais nada. Ela devolveu o protetor para a vendedora, agradeceu, a vendedora falou, volte sempre.
A vendedora não falou nada. Não falou nada. Não argumentou. Não falou nenhuma vantagem. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, para me dar continuidade. Tema da live. Descubra por que falar apenas do seu produto ou serviço vai quebrar a sua empresa. Vamos lá. Seu cliente não quer comprar seu produto ou serviço. Ele quer resolver os problemas dele. Por exemplo, o cliente quer um site bonito, mas ele precisa de um site capaz de gerar leads ou de gerar venda. Vou pegar esse exemplo aqui. Tá, olha só que coisa incrível. No passado, sempre que eu fazia, no começo eu não tinha grana, era eu que fazia os meus sites, eu tive que aprender do zero a fazer site. Depois foi minha filha que começou a fazer os nossos sites. Mas quando ou eu contratava uma empresa para fazer um site para mim, para minha empresa, ou quando eu fazia, ou quando a minha filha fazia os nossos sites, no começo eu buscava site bonito. Enquanto o site não ficasse muito bonito, eu não ficava satisfeito. Mas com o tempo, estudando, aprendendo, eu descobri que eu não precisava de um site bonito. Eu precisava de um site que fazia vendas. Ou eu precisava de um site que fizesse as pessoas se cadastrar para receberem as informações sobre os nossos treinamentos. E olha que coisa incrível. A gente testa muito, né? A gente põe 2 sites no ar ao mesmo tempo e vê qual vende mais. Tem um monte de estratégia que a gente utiliza. E olha só, geralmente os sites, os modelos de sites que nos são mais lucrativos não são os mais bonitos. Olha só a coisa incrível. O cliente não precisa de um site bonito. Ele precisa de um site capaz de gerar leads ou gerar venda. Essa é a grande sacada. Então, como é que você faz o seu cliente? Primeiro, número 1. Ó, vou botar aqui, ó. Você precisa aprender quais são os 5 maiores problemas. Anota aí, galera. Você precisa saber quais são os 5 maiores problemas que seu cliente vive e que você pode resolver. Você precisa aprender quais são os 5 maiores problemas que o seu cliente vive hoje. Tem que ser 5 problemas que podem ser eliminados quando o cliente começa a usar seus produtos ou serviços. Tem que ser 5 problemas que podem ser eliminados quando o cliente começa a usar seus produtos ou serviços. Deixa eu reduzir aqui. Então, por exemplo, o Júnior, que trabalha lá com segurança. Cara, digita aí. Quais são os 5 maiores problemas que o seu cliente tem hoje e que você consegue resolver? Ok? Quando você começa a entender quais foram os problemas, quais são os problemas do seu cliente, você já sabe. Aí lá, ó, você precisa aprender quais são os 5 maiores problemas do seu cliente que você consegue, que ele resolve quando compra com você. Beleza? Aí você tem que fazer perguntas sobre esses problemas para estimular
o cliente a pensar nos impactos negativos que os problemas deles geraram ou podem gerar. Quando você faz isso, você ajuda o seu cliente a entender que o problema dele é sério. Se o cliente acreditar que o problema dele é pequeno, não precisa de ter um especialista. Ok? Não precisa ter um especialista. Só que é o seguinte, você tem que analisar algo que eu sempre falo, se você está falando com o cliente certo. Se você abordar uma pessoa que não representa o seu cliente ideal, o seu cliente não vai ver valor. Então, olha lá, número 1. Você precisa aprender, sim, alguns passos aqui. Número 1, você precisa aprender quais são os 5 maiores problemas que o seu cliente vive hoje. Mas não é qualquer problema. Tem que ser um problema que tem que ser problemas que podem ser eliminados quando o cliente começa a usar seus produtos ou serviços. Então, quando você já sabe quais são, aí você começa na frente do fazer perguntas. Seu cliente, o que aconteceria? Como é que você daria uma solução se acontecesse o problema tal? Você já sabe que isso é um problema daquela empresa ou daquela pessoa. Quando você pergunta sobre o problema da pessoa e você começa a perguntar, quando você sabe que existe um problema, existe a enorme probabilidade da pessoa começar a falar do problema dela. Aí você faz mais perguntas. Aí, olha só, faça perguntas sobre esses problemas para estimular o cliente a pensar nos impactos negativos que os problemas dele geram ou podem gerar na vida dele. É só você entender. Aqui é o passo 2. Você tem que entender como é que você se diferencia da concorrência. Eu falo sempre, eu adoro quando os meus concorrentes ou quando os concorrentes dos meus alunos, dos meus empresários, dos meus mentorados, quando os concorrentes cobram preço menor. Isso é maravilhoso. Que quem cobra preço pequeno não tem margem de lucro para oferecer mais vantagens. Então, vamos lá. Outra frase que eu gosto muito aqui, olha. Não venda a furadeira. Venda o buraco que a furadeira fará. Ou venda o quadro pendurado na parede. Não venda produto ou serviço. Venda a solução do problema do cliente. Cara, isso é muito sério. A maior parte dos donos de pequenas empresas chegam na frente do cliente e só sabem falar do produto. Olha só, o Júnior, eu vou te ajudar aqui, cara, casos reais. Olha só, o seu entendimento, Júnior, não, olha só, vou mostrar aqui que não está adequado. Vamos lá, eu perguntei aqui, quais são os 5 maiores problemas? Atendimento, você não conseguiu explicar se isso é um problema ou não. Então, ok? Mas vamos lá, ó. Sensação de segurança. Isso aqui não é problema. O problema seria, Júnior, sensação de insegurança. Câmeras mal posicionadas, também o problema não está claro. Você tem que aprender a falar do problema do cliente. Câmera mal posicionada, vamos lá, o certo é essa, ó. A sensação de insegurança para os clientes. Eles precisam ter a percepção de que estão protegidos. Número 2, câmeras mal posicionadas dificultam estar sabendo o que está acontecendo. Outro problema, o fechamento das unidades durante a noite é um dos maiores, um dos momentos em que mais acontecem assaltos. Por isso, é necessário que seja feito um acompanhamento. Perigo de furtos e estacionamento. Por isso, é necessário que tenha
Entendeu? Você não está conseguindo detalhar. Existe uma coisa chamada maldição do conhecimento. O que é a maldição do conhecimento? É você respeitar tanto o seu produto ou o seu serviço, gostar tanto do seu produto ou do seu serviço, que você acaba não conseguindo deixar claro para o cliente as vantagens que ele vai ter. A pessoa, quando vivencia a maldição do conhecimento, ela acaba não explicando com todos os detalhes para o cliente da forma que seria adequado. Ok? A maldição do conhecimento acontece quando você não consegue explicar com detalhes. Então, vamos lá. Vou voltar aqui ao Júnior. Vamos lá de novo. Agora a pergunta é, Júnior, aqui um case real. Se a sensação... Então, olha só, tem que ser problema. Quando a gente fala de problema, a gente fala de coisa ruim com detalhe. Sensação de segurança não é um problema, isso é um desejo, então não serve como resposta. Como é que a gente analisaria agora o problema? Então seria, olha, sensação de insegurança para os clientes. Esse é o problema. Os clientes se sentirem inseguros é um problema. Ok. Como, me diga, ô Júnior, como você prova para os seus clientes que você gera muito mais segurança para os clientes do que botar uma outra pessoa despreparada? Ok? Então, você que está assistindo aqui, você tem que listar aí quais são os 5 maiores problemas do seu cliente. Lista. Depois você vai listar o seguinte: como você oferece uma solução melhor comparada com o seu concorrente? Se você não conseguir descobrir como oferecer soluções melhores, o problema é você, não é o seu concorrente. Eu costumo dizer que os concorrentes só nos prejudicam quando a gente não acerta, quando nós não fazemos o melhor. Número 2, câmeras mal posicionadas. Você falou que isso é um problema. Eu imagino que uma câmera bem posicionada, o objetivo é ter controle de tudo que está acontecendo ao vivo ou do que aconteceu depois. Ok. Aí vai, de novo, como você consegue provar que você oferece uma solução melhor para eliminar o problema de câmeras mal posicionadas em relação aos seus concorrentes? Vamos lá, outro ponto. O fechamento das unidades durante a noite é um momento em que acontecem muitos assaltos, que não tem cliente dentro da loja, é mais fácil assaltar. Beleza? Ok. Entendendo isso, como é que você prova para o seu cliente que você oferece uma melhor segurança durante o fechamento das unidades à noite em comparação ao que o seu concorrente oferece? Ok? Outro ponto, perigo de furtos em estacionamento. Ok, beleza. Sim, quer dizer, a pessoa estaciona um carro, alguém vem lá e pega, né? O furto é quando o dono não vê, eu acho que é isso, né? Aí vamos lá. Como é que você prova para o seu cliente que você reduz ou elimina o risco de furto no estacionamento de uma forma muito mais protegida do que o seu concorrente? De novo, outro problema, cliente sair sem pagar. Beleza, ok, isso pode acontecer. Como que você prova para o seu cliente que com você, como que você prova que você tem uma solução melhor que os seus concorrentes? Entendeu? Como você prova que você vai eliminar ou reduzir? Esse é a grande sacada. Que a maior parte das pessoas chegam para por exemplo, estou pegando o seu exemplo, Júnior, expandido, ele que foi você a primeira pessoa que acabou falando aqui. A maior parte das vezes, o dono, digamos, Júnior, chega na frente do cliente, não, seu cliente, eu garanto, nós vamos lhe proteger, nós garantamos um bom serviço e tal. Mas, por saber que a sua solução é boa, você acaba não conseguindo demonstrar em palavras ou com algumas formas que eu vou explicar aqui agora,
você acaba não conseguindo provar ao cliente, porque todo mundo fala que é bom. Mesmo os seus concorrentes que são mais desqualificados, quando ele chega na frente dele, ele fala que você oferece tudo que você oferece e diz que, você é melhor, que ele é melhor ainda. Então, você tem que ter uma forma de mostrar isso. E a principal forma é entendendo os problemas do seu cliente. Ó, o Júnior falou aqui, olha, estou entendendo. Então, que bom, Júnior, eu ajudei você a entender um pouco mais. Fico feliz. Vamos voltar aqui para o documento que eu estou escrevendo junto com vocês. Olha, então vamos lá. Ó. Você precisa aprender quais são os 5 maiores problemas que o seu cliente vive hoje. Tem que ser os 5 problemas que podem ser eliminados quando o cliente começa a usar seu produto ou serviço. Depois, faça perguntas. Aí faz pergunta, bem, seu cliente, como é que você se sente na hora de fechar a loja? Ou então, qual, seu cliente, na sua opinião, é o principal momento de risco de assalto? Ah, quando fecha, concordo. Entendeu? Faça perguntas para relembrar a pessoa. Aí, você tem que ter, vamos aqui, ponto 3. Elimine as maiores objeções de compra do seu cliente, mostrando que ele não precisa se preocupar ou que as objeções não são reais. Aqui, número 4. Pergunta para você. Pergunta para você. Por que seu cliente vai ter mais vantagens ao comprar com você e não com seu concorrente? Ok? Por que o seu cliente terá mais vantagens ao comprar com você e não com o seu? Você tem que saber. Foi o que eu expliquei, o exemplo, que foi muito legal aqui com o Júnior. Não adianta falar melhor qualidade, preço menor, receber mais atenção, pois todos prometem isso, até quem não oferece isso. Aqui, o cliente não tem responsabilidade de entender toda a importância do nosso produto ou serviço. A responsabilidade de mostrar que o produto ou serviço é importante e é necessário é de quem está vendendo. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. Não basta você acreditar que o que fala, não basta você acreditar que fala o que é importante. Se o cliente não está comprando na quantidade que você gostaria, é porque você não está conseguindo gerar valor ou eliminar as objeções de compra. Aí vamos lá. Alguns questionamentos. Você consegue provar que o problema do cliente é grave? Se você não conseguir provar que o problema dele é grave, ele não vai querer comprar com você. Se ele pensar que o problema dele é simples, que não precisa resolver, ou que qualquer... Olha só, se ele pensar que o problema dele é simples, ele vai acreditar que qualquer concorrente que ofereça uma solução menor vai atender a ele. E aí, como é que você faz uma pergunta aqui do Nando? Como é que você consegue eliminar as objeções? De várias formas, Nando. Você pode citar cases de clientes seus que você resolveu, que é o seguinte, quando nós mostramos, nós falamos, explicamos que alguns clientes tiveram problemas parecidos. Como eliminar objeções de compra? Existem algumas formas. Como eliminar objeções de compra? Eu vou citar algumas. Lembrando, essas técnicas que eu estou ensinando são algumas das que eu ensino
aos meus alunos dos meus treinamentos completos, tá? Então, vamos lá. Como eliminar objeções de compra? 1. Cite cases de problemas, Cite cases de problemas que você solucionou para seus clientes. Você resolveu, uma palavra mais comum. Cite cases de problemas que você resolveu para seus clientes. Teve uma vez, seu cliente. Quando você faz perguntas sobre o problema do cliente, o cliente fala um pouco. Quando você tiver um case, um exemplo, nossa, seu cliente, caramba, eu já tive um cliente com esse problema. E, cara, isso incomodava ele assim. Fala do problema, que quando você mostra para um potencial cliente que você é um profundo conhecedor do problema dele, nosso cliente fala assim, caramba, esse cara sabe exatamente do que eu estou passando. Ele é especialista nesse problema e, consequentemente, ele é especialista em resolver outros problemas como esse. Entendeu, Nando? Número 2. Fale todos os impactos negativos gerados pelo problema. Quando você fala do problema do cliente e faz ele entender todos os impactos negativos, as objeções de compra tendem a diminuir, porque o cliente começa a entender a enorme vantagem que ele vai ter, porque ele começa a perceber que o problema dele é muito grande e manter esse problema vai ser ruim. Vai ser muito melhor para ele eliminar o problema. Número 3. Cite cases de soluções que você criou. Lembra, aqui primeiro, olha, cite cases de problemas. Aqui, cite cases de soluções. Primeiro, você fala do problema que você fala de solução. Outro, mostre depoimentos de clientes satisfeitos. Mostrar depoimento é uma das formas. Esse é, no meu caso, os meus alunos costumam dizer que os depoimentos, né? Eu tenho mais de 300 depoimentos em vídeos dos meus alunos, empresários, né? Os meus alunos são donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas, eles falando que assistir os depoimentos dos meus alunos fez com que aumentasse as vendas, ok? Outra coisa, mostre provas científicas, quando possível, ou documentos que comprovam que determinada situação elimina a objeção. Provas científicas, lei depende do seu segmento, ou documentos que comprovam que determinada situação que você oferece elimina a objeção. 6. Ofereça garantia de resultado quando possível. Para você ter todos os meus treinamentos, eu dou garantia. Entendeu? O aluno tem um período para assistir, ou, por exemplo, no script secretos, né, que teve gente que escreveu aqui hoje, o aluno tem uma semana, em uma semana ele consegue assistir todo o treinamento. E se quando completar uma semana, se ele não gostar, ele pede reembolso que eu devolvo o dinheiro todo que ele pagou. Ou então, no meu treinamento mais completo, que é o Venda Turbinada VT7, que é um treinamento online ao vivo, com mentoria ao vivo durante 7 semanas, eu costumo dizer que se o aluno empresário se inscrever no treinamento, se ele assistir todas as aulas, se ele fizer todas as atividades, se ele fizer todas as mentorias ao vivo comigo,
Se ele colocar tudo em prática do jeito que eu ensinei, e se 90 dias as vendas dele não aumentarem, eu devolvo em dobro o que o empresário pagou. Porque o meu treinamento, o método está tão validado, né? Eu já treinei mais de 60 mil pessoas, só no Venda Turbinada, que é meu principal treinamento online, ao vivo, eu já treinei mais de 2.500 empresários. O método está tão validado que as pessoas tinham uma objeção. Mas, nossa, mesmo o método estando válido, tem gente que fala assim, mas, nossa, será que isso serve para o meu segmento? Será que eu vou gostar? Será que eu vou conseguir colocar em prática? Por isso que eu dou garantia, olha só, se você tem medo de alguma coisa, de você não gostar do meu treinamento Venda Turbinada VT7, se você fica em dúvida se vai ter resultado, faz o seguinte, né? As inscrições não estão abertas, só abre inscrição em abril. Eu falo o seguinte, cara, se você está em dúvida, se inscreve. Se você assistir todas as aulas, olha só como é que elimina essa objeção. Se você assistir todas as aulas, se você fizer todas as aulas no prazo, fizer todas as atividades no prazo, fizer as mentorias no prazo, colocar na prática o que eu falar para você fazer, e se mesmo você colocando todo o meu método em prática, se as vendas não aumentarem em 90 dias, eu devolvo em dobro. Isso é a garantia. Se não aumentar, eu devolvo. Você ganha dinheiro. Você recebe de volta em dobro o que você pagou. E em cerca de 2.500 alunos do VT7, nunca teve um aluno que teve direito. Ok? Por que isso? O método funciona. Então, aqui eu estou te explicando. Existem várias outras. Ok? Existem vários outros. Mas aqui eu estou mostrando algumas situações de como você eliminar as objeções de compra do cliente. Porque se você não eliminar a objeção de compra do cliente, o cliente não vai comprar. É claro, o cliente não compra quando a objeção de compra foi muito grande. Por isso que o tema da live hoje é por que falar muito do seu produto ou do seu serviço pode fazer a sua empresa quebrar. Porque, na verdade, você não tem que falar do seu produto ou do seu serviço. Porque o cliente não quer comprar produto ou serviço. Você tem que fazer um monte de coisas. E uma delas é eliminar as objeções de compra.